Então, agora à tarde, nós vamos fazer esse diálogo entre a educação biocêntrica e algumas tendências contemporâneas, não é? Já conversamos sobre Escola Nova, que teve o seu lugar no início da discussão da educação biocêntrica, pela formação que o Rolando teve, mas o Rolando, como muito inventivo, criativo, ele sempre acenava para alguma coisa diferenciada. E, à medida que ele foi criando a biodança, estruturando a biodança, ele também foi colocando novos aportes na educação biocêntrica. Então, agora à tarde, nós vamos conversar sobre a parte mais metodológica, teórico-metodológica, de 3 correntes pedagógicas que estão, hoje, na atualidade, linha de frente no que se chama vivência, na minha vivência pedagógica, na minha concepção, que é a educação biocêntrica, a pedagogia sistêmica e a educação emocional. Tá? Então, eu vou apresentar para vocês a minha leitura dessas coisas. Tá? Eu preciso que você me autorize sim, desculpe. compartilhar. Sim. Está autorizado. Isso. Então, vamos lá. Vocês estão vendo? Sim. Ótimo. Já tá na então, aqui são os diálogos, tá, que nós vamos fazer. Nós vamos começar pela educação biocêntrica, né? Então, veja, os conteúdos da educação biocêntrica. Isso aqui são fotos daquele trabalho que eu falei para vocês, que eu fiz, que Rolando acompanhou. Então, quando a gente perguntava para os alunos, o que foi que você aprendeu com o trabalho de educação biocêntrica? Aí eles diziam, aprendi que não preciso ter vergonha de mim, aprendi que temos que fazer as coisas com delicadeza, aprendi a ser amigo de pessoas diferentes de mim, aprendi a ficar alegre, aprendi a ter paz no meu coração. Então, quando as pessoas sempre perguntam assim, o que as pessoas aprendem? Eu sempre mostro isso. Olha, os meninos estão dizendo que estão aprendendo isso, porque são os conteúdos que nós mobilizamos. Aprender a se relacionar de uma maneira diferente. Né? A educação biocêntrica, ela tem alguns imperativos teóricos e metodológicos, que a gente já conversou. O princípio biocêntrico, a vivência, a biodança, todas as atividades de educação biocêntrica são afirmativas da identidade e estão orientadas para o desenvolvimento de vínculos afetivos. Todas elas. Por que eu estou colocando essa questão da afirmação? Porque ninguém vai trabalhar na educação biocêntrica questões que vão destruir ou fragilizar a identidade das pessoas. Não existe essa possibilidade. Então, nós sempre vamos ser afirmativos para empoderar as pessoas. E a vivência é indispensável. A vivência é indispensável. Esse PowerPoint eu vou ter várias coisas em espanhol, porque aí é uma construção minha, porque os últimos cursos que eu dei de extensão foram todos em espanhol, eu não localizei o meu material em português, tá? Então, eu peço desculpa para vocês, porque eu fui selecionando algumas coisas e ficou em espanhol. Então, vamos lá. Qual é a primeira... Sim, uma coisa importante que eu preciso dizer para vocês. O Rolando, ele organizou, teoricamente, a educação biocêntrica, organizou os fins, a filosofia, os objetivos. Ele deu, como eu falei para vocês, o sul para a gente e falou, olha, é isso aqui. E deixou um trabalho imenso para a gente. Então, o Rolando, ele não criou uma metodologia específica de educação biocêntrica. Ele criou as bases metodológicas do trabalho da educação biocêntrica. Ele criou toda a teoria e as bases metodológicas. Tá? E, a partir daí, é que foram sendo criados várias possibilidades. E aí eu criei a vivência pedagógica biocêntrica, que está nesse livro aqui que eu mostrei para vocês, que foi que o Rolando fez a revisão, a correção e o prefácio. A vivência pedagógica biocêntrica é uma metodologia que eu criei com 5 pontos. Primeiro, o acolhimento. Depois, aprender a cuidar da vida.
a cerimônia da criança protagonista, a educação musical e a biodança. Porque vocês vão ver, quando a gente puder aprofundar isso numa extensão, que não existe educação biocêntrica sem educação musical, entende? São vários elementos que a gente precisa para compor. Então, primeiro, é um momento de integração, que é um momento lúdico, porque se a turma não se configura como um ninho, como um grupo, a gente não vai conseguir fazer as coisas ali naquela turma, né? Então, quanto mais integrados estiverem, melhor, e é um momento lúdico. Depois, aprender a cuidar da vida, que é quando a gente trabalha um conteúdo escolar, mas sob a perspectiva biocêntrica. Depois, a cerimônia da criança protagonista, que não significa celebrar o aniversário, mas celebrar quem aquela criança é. A questão da afirmação e da presença. A educação musical, que é a familiarização com os clássicos, quando insistia muito nisso. As crianças precisam se familiarizar com os clássicos da música, não é? Proporcionar o descobrimento dos sons e dos ritmos do universo, e termina esse momento com a biodança. Não é? Eu tenho assim, depoimentos maravilhosos disso. A gente trabalhou uma vez a questão da água, das moléculas de água, né? Foi bem bacana, da harmonização. E eu me lembro que as crianças falavam assim, não desarmonize minhas moléculas. Eles falavam assim, quando alguém estava falando alguma coisa, era muito engraçado. Foi muito bonito o trabalho. Foram 2 anos trabalhando com a vivência pedagógica biocêntrica. Né? E aí, eu organizei também depois a curva pedagógica, que é uma didática que pode ser aplicada em qualquer disciplina escolar, e que é eu coloquei assim, uma arte, não é? de ensinar a partir da criação de situações de aprendizagens vitais. Então, você pode, com a curva pedagógica, trabalhar qualquer conteúdo, você pode organizar em 50 minutos esse trabalho, e é um trabalho que cuida do ritmo e do movimento, tenta contemplar isso aí. Aqui está a lógica da curva. Eu estou só fazendo um panorama para vocês, tá? Porque na extensão é que a gente aprofunda. Então, a gente começa com harmonização, pacto, a harmonização, que é uma dinâmica de integração afetiva, o pacto, onde você vai fazer alguns acordos, a ativação, que é a dinâmica de estudo, a exposição, que é a conferência, ou um vídeo, a concentração, que é o momento de leitura, a aplicação, porque é absolutamente necessário na curva pedagógica que os alunos descubram coisas, que eles proponham coisas, não é? E a celebração, que é uma síntese criativa do que aprendeu. E aí não tem certo e errado, o aluno vai apresentar o que ele aprendeu, da maneira dele. E aí a gente não vai dizer, olha, então você vai apresentar dessa maneira, você vai apresentar sob forma de música, você vai apresentar sob forma... Não, ele apresenta do jeito que ele quiser, ele, o grupo, da maneira como for. Mas isso aqui tudo tem um livro só para explicar esse negócio, né? E eu passei também 2 anos trabalhando nisso e dá super certo. As minhas aulas são organizadas pela curva pedagógica. O desafio de conectar-se com o outro parece que é o que faz parte, na verdade, dessas pedagogias que a gente vai começar a conversar aqui, além da educação biocêntrica. A gente precisa adquirir uma postura de quem investiga os fenômenos da vida, enquanto educadores que nós somos, não é? E olhar sem julgamentos, para ver o que está acontecendo, para aprender, para elaborar. E aí, nós já sabemos quais são as questões que estão postas para a educação biocêntrica. A vida é inegociável, a vivência é imprescindível. Em que ela dialoga com a pedagogia sistêmica? A pedagogia sistêmica, ela eu não sei se eu estou falando muito rápido, está dando? Tranquilo? Tá. Então, a pedagogia sistêmica, ela é uma pedagogia derivada das constelações familiares. Então, o Bert Helling criou, né, a constelação familiar, parte da ideia de que existe um campo que organiza a família e configura a família como um sistema. E ele diz que existem 3 leis, né? 3 que ele chama de ordens do amor, que é o pertencimento,
dar e receber e a hierarquia. Eu sou consteladora familiar também. Eu quero dizer para vocês assim que toda vez que a gente vai buscar alguma coisa nova, né, e aprender alguma coisa assim, na educação biocêntrica, não tem jeito, a gente tem que fazer a formação, porque você tem que entender aquilo para saber em que medida aquela proposta dialoga ou não. Então, nesse caminho, eu fui fazendo várias formações. Uma delas foi em constelação e em pedagogia sistêmica. Então, quais são os princípios norteadores? Cada geração obedece a um contexto determinado e é fruto dele. Por mais que as coisas se modifiquem, as gerações anteriores foram necessárias e úteis. Aqui tem um S. Somos o êxito de todas as gerações anteriores. Então, da história de cada família emana um poço de sabedoria. É preciso ajudar as crianças e os jovens a vê-lo e a visitá-lo. A história de um indivíduo é devedora da história da sua família e de seus ancestrais. E aqui nós temos um ponto muito importante, porque a escola ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com a família. E o diálogo com a família é muito, eu diria, inapropriado, porque a escola olha para a família como alguém que ela precisa, vamos dizer assim, educar, e muitas vezes ela diz assim para o filho que está na escola: você é muito bom, apesar do seu pai. Eu disse assim, né? E aquele menino, ou então numa reunião pedagógica, nossa, aquela menina é tão maravilhosa, pena que ela está com aquela mãe, com aquele pai, meu Deus, se ela tivesse outra família. Então, isso é uma constante na escola. A desqualificação da origem. E quando você desqualifica a família, você está desqualificando a própria criança, porque a criança é a família. Ela sempre vai ser leal ao sistema dela. Então, na hora que desqualifica, acabou. Você está desqualificando. Então, as pessoas, muitas vezes, que estão na escola, elas não têm essa consciência. Podem até fazer com boas intenções, mas não dá certo. Então, eu quero trabalhar aqui com vocês, mostrar para vocês um ponto. Existem vários pontos de interseção. Vou mostrar um apenas, né? Que é a questão do pertencimento. Todos os sujeitos de uma comunidade precisam tomar consciência dos valores coletivos da sua constelação, da sua comunidade, mediante o reconhecimento dos vínculos sólidos que duram no tempo. A família, ela é um campo, ela é um sistema. E esse campo família, ele condiciona suas atitudes, seus sentimentos. Esse campo, ele está conectado através do que eles chamam de uma interconsciência, que é um canal de comunicação sutil e que ainda não é muito percebido. Então, o Bert Hellinger ele não vai declarar, tá, a leitura da questão do campo mórfico, ele não vai declarar, mas é isso todo o tempo que ele está colocando, né? Inclusive, quando se pergunta para ele, mas como é isso? O que é isso? Aí ele vai dizer, não, isso é o fenômeno. E joga para essa questão aí, cada um busca a literatura que quiser, né? Então, o pertencimento ele tem uma questão muito importante com a inclusão, porque o pertencimento ele fala do seu direito de ser membro do grupo no qual você pertence. Então, nós somos comunidade de biodança. Independente da sua trajetória de alguma coisa, nós nos reconhecemos enquanto parte integrante do movimento de biodança. E aí, excluir uma pessoa do movimento significa um dano ao sistema, porque aquela pessoa ela faz parte e ela tem o direito de participar. Ela tem o direito de pertencer. Entende? Então, a mesma coisa acontece com relação a grupos e a famílias, né? Então, essa participação não depende de decisões internas ou crença. Agora nós vamos excluir o tio fulano porque ninguém gosta do tio fulano. O tio fulano continua sendo membro da família. A questão é como você vai se relacionar com ele. Mas você não pode negar que ele pertence. Então, participar de um grupo significa pertencer a ele, ter identidade atrelada a ele, é uma condição da pessoa. Não é um aspecto acessório. Eu sou,
Não é eu tenho isso aqui, agora eu posso tirar. Eu não posso tirar os meus ancestrais. Eu sou. Eles fazem parte de mim. E aí, a pedagogia sistêmica, essa lógica da constelação, ela vai botar a gente um pouquinho atrás do que a gente falou hoje pela manhã, da questão de que a vida começa na gestação. Ela vai dizer, epa, dá mais um passo atrás, porque existe uma ancestralidade aí que precisa ser honrada, que precisa ser cuidada, que precisa ser afirmada, não é? Então, essa questão do reconhecimento da família, ela é fundamental, porque os docentes e os profissionais, como eu já disse, eles querem, na verdade, libertar, muitas vezes, as crianças da família, como se a criança fosse melhor sem aquela família, que a família não acompanha o aluno, os pais atrapalham o aproveitamento do aluno, a gente escuta muito isso. E a gente coloca aqui que a escola, na verdade, é um espaço de convivência de muitas constelações. Então, quando você está acolhendo um aluno na escola, você não está acolhendo um aluno, você está acolhendo a constelação daquele aluno. Então, já muda completamente. Não é um, são muitos que estão trazendo, não é, para a escola. E a relação entre docentes, pais, mães, família, tem que ser de confiança e de respeito. E se o aluno vivenciar esse conflito, ele vai sempre ser fiel à família dele, sempre, de forma consciente ou inconsciente. Para se afirmar, para que a sua identidade seja fortalecida, a criança precisa sentir que as suas raízes são boas. Se as raízes daquela criança forem desqualificadas, ela vai ter a estima abalada. Essa é, por exemplo, uma dívida que nós temos histórica, não é? Porque no nosso país se passou, não só no nosso país, no mundo inteiro, né? Passamos anos e anos desprezando a raiz africana. A dívida histórica que nós temos é imensa. Os ataques à estima e à identidade dessas pessoas, nós não temos noção, nós temos dados, mas nós não temos noção, né, do tamanho do problema e da dívida que nós temos com uma civilização inteira. Então, é preciso qualificar. Por isso que eu digo assim, que quando se fala de pedagogia sistêmica, se está falando de uma política afirmativa de educação. A aprendizagem, ela não é individual, ela é sempre familiar. E é preciso restabelecer esse diálogo com a família. Opa! Então, veja, na prática, o que a gente pode fazer com relação à pedagogia sistêmica, além desse olhar diferente? Porque a pedagogia sistêmica traz esse olhar com relação à família. E isso, além dessa questão da família, ela coloca esse passo atrás no reconhecimento da ancestralidade, que isso é um elemento interessante. Mas como ela faz isso metodologicamente? Como a pedagogia sistêmica faz isso? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. A gente trabalha a questão da árvore, né, da família, né, mas tem algumas metodologias, algumas técnicas que eu particularmente gosto muito. Por exemplo, a criança sentir quem é aquela pessoa que a fortalece. Dentro da família dela, quem é aquela pessoa que a fortalece e que ela se sente segura e que aquela pessoa sempre está dando força para ela. E aí ela vai, aí tem um exercício para isso, para ela encontrar essa pessoa, não é? E aí ela encontra a pessoa e traz essa pessoa para perto dela sempre que ela precisar. Então, a gente tem exercícios, tem relatos que a Mariana Frank, que trabalha com, né, que é a pessoa que estruturou também a pedagogia sistêmica, que ela mostra, coisas belíssimas, de na hora de uma prova, a criança faz a prova de um jeito. Aí ela dá a mesma prova com outros números para matemática, com outros números, mas a mesma coisa, o mesmo grau de dificuldade. Na mesma hora, fez um exercício pequeno, aí depois deu o outro. Quando ela vai dar o outro, ela diz assim, vamos trazer aquela pessoa
que é aquela pessoa que gosta de você, que confia em você, que você confia nela. Traga ela, aí ela faz o exercício para trazer a pessoa, aquela presença da pessoa, e deixa a pessoa aqui perto de você. Aí ela faz aquele exercício, a criança faz, agora que você está com essa pessoa, tal, agora vamos fazer a nossa prova. Aí ela faz. A maneira como as crianças respondem à prova é totalmente diferente. Totalmente diferente. O índice que elas alcançam de acerto é muito maior do que na anterior. Então, são pequenas coisas que fazem diferença. A criança está ali sozinha, olhando para uma prova, sem ter confiança nela. A criança busca dentro dela aquela figura de confiança e diz, ela está aqui comigo, eu não estou sozinho. Essa prova é só uma forma que eu tenho de expressar o que eu sei. E faz. Então, são detalhes pequenos, vamos dizer assim, que trazem essas heranças. Primeiro, a criança reconhece a herança dela. Então, tem vários exercícios para isso. Dela reconhecer, dela fazer as pazes com essa herança, não é? E para ela caminhar. Caminhar ciente de que ela está carregando o melhor de tudo isso que os ancestrais trouxeram para ela. Então, veja que coisa linda que é essa pedagogia sistêmica. Ela coloca a criança na frente, acompanhada, cuidada por todos os ancestrais, e ela traz o melhor, toda a sabedoria, e vai fortalecer. E tudo isso ela faz vivencialmente. Então, a pedagogia sistêmica ela não vai ficar fazendo constelação familiar na escola. Isso é outra coisa. Da mesma forma que eu falei que a biodança, né, pode ser colocada na escola e a educação biocêntrica também, e as duas podem estar juntas, não é? A mesma coisa com a pedagogia sistêmica e a constelação familiar. Não é porque você está fazendo pedagogia sistêmica que necessariamente você tem que fazer constelação na escola, tá? Agora, tem alguns lugares que algumas pessoas fazem. Eu, particularmente, não gosto. Não gosto. Eu acho que a pedagogia sistêmica ela tem muitos recursos para trabalhar e que resolvem a questão. Tá? Eu não gosto porque eu acho que é muita exposição. No caso da constelação, você trabalhar em grupo com crianças fazendo... Realmente eu não gosto. Não é? Mas é a opção de cada um. Não faria nem mesmo com professores. Eu convido professores para participarem de grupos fora da unidade escola. Tá? Essa é a minha opção. Agora, a ferramenta da pedagogia sistêmica para trabalhar e trazer a sabedoria e a força dos ancestrais para que a criança se sinta fortalecida é fundamental, aumenta a estima e faz um diálogo diferente com a família. E aí nós temos um outro caminho para trabalhar. Que apesar do Rolando ter colocado de trabalhar com a família, ele não indicou esse caminho, tá? Ele não disse. Então, a gente tem esse diálogo possível com a pedagogia sistêmica, um diálogo possível. E aí nós vamos entrar na questão da educação emocional. O Rolando ele tem um vídeo que ele faz uma crítica muito forte à inteligência emocional. Na época que o Rolando falou, a inteligência emocional estava muito evidente, muito, né, mas muito ligada à ideia de mercado. Treinar as pessoas emocionalmente para que elas possam responder bem às empresas e ao mercado capitalista. E o Rolando fez uma fala muito forte contra isso. Nós não podemos admitir que a gente chegue no nível de manipulação tal das nossas emoções para que a gente possa se adequar a um sistema. Isso é absurdo. É uma economia simbólica que está sendo mobilizada e que é extremamente perigosa.
E isso acontece até hoje. Mas, quando a gente fala de educação emocional, a gente não está falando apenas de inteligência emocional. Inteligência emocional é uma vertente, competência emocional é outra vertente, e a vivência emocional é outra vertente. Dentro da vertente da inteligência emocional, existem vários autores, como na competência também. Agora, na vivência, somos nós que estamos colocando isso. Essa discussão vocês vão encontrar num texto que eu... Esse texto ele foi publicado pela revista de educação da Unijuí. Então, Descobrir o Afeto. Nesse texto, nós descrevemos cada linha dessa, mostrando qual é a especificidade de cada linha e defendendo a que nós estamos organizando, que é a vivência emocional. Então, a inteligência emocional vai estar dentro de uma visão cognitivo-comportamental para que a pessoa tenha uma atitude, uma habilidade para resolver um determinado problema, uma resposta, não é? A competência emocional já vai também colocar respostas eficazes a partir do conhecimento, já vai colocar a questão da capacidade, da habilidade, e a vivência emocional vai partir de vivências emocionais para poder gerar um resultado diferenciado, e o diálogo que nós vamos fazer é com as práticas integrativas. Então, todos os exercícios que nós vamos propor, todos eles vão ser em diálogo com as práticas, né? Então, para poder fazer essa proposta, nós tivemos que fazer várias formações em yoga terapia, constelação familiar, aromaterapia, fitoterapia, e a partir dessas práticas, algumas nós não incluímos, outras nós falamos, isso aqui é interessante, isso aqui nós podemos fazer na escola. Então, a educação emocional, ela é um processo de conhecimento e de autoconhecimento, que ocorre de forma integrada, proporcionando uma expansão sobre a consciência, né, da consciência sobre as emoções e sobre os vínculos, né? Caráter vivencial, que remete para a noção de trabalha com a ideia de um ser com várias dimensões e que nós precisamos trabalhar com cada dimensão delas. E nós explicamos também, aos poucos, isso. Qual é a estrutura da proposta da educação emocional vivencial? Eu sempre paro no número 7, eu gosto desse negócio. A curva eu fiz a mesma coisa. Então, nós estruturamos isso da seguinte maneira: a dinâmica de integração afetiva, uma atividade para conhecer as emoções, atividade para respiração, mudras e asanas, depois reestruturação cognitiva, mandala, o livro da gratidão, uma vivência biocêntrica e abraços. O que é isso? A gente acolhe, lembra que a curva, a gente acolhe, a gente conhece as emoções, porque nós somos analfabetos emocionais, que é isso que acontece, nós não temos noção, né? Então, a gente conhece uma determinada emoção, faz uma atividade para respirar, mudras e asanas, que são, não é, do yoga, trabalhamos a reestruturação cognitiva, e nós vamos fazer esse exercício aqui. A vivência biocêntrica, eu coloquei aí, porque é o lugar do encontro com o outro. Então, nós vamos fazer vários exercícios para poder tocar, para chegar perto do outro. As outras partes nem sempre são de toque, mas a gente vai chegando até se encontrar, se cuidar, e depois abraçar. Para a gente chegar nessa estrutura, nós demoramos pelo menos uns 2 anos fazendo esse trabalho, com ajustes e tudo, para a gente poder publicar isso, não é? Veja só, nessa primeira coisa, o Fabrício, isso aqui é um trabalho que a gente fez de reflexologia, que a gente estudou, então, ele fazendo com o professor, e mostrando para o professor como é que tem que fazer.
Aí depois, os professores fazendo uns nos outros, no curso de educação emocional. E depois as crianças fazendo na escola, porque o professor aprendeu e vai dar lá. Olha aquele guri como é que está, gente. Isso dentro de uma escola pública no interior da Paraíba. Entende? Então, assim, a gente ensina para o professor, deixa o professor vivenciar aquilo. Né? Isso aqui é um momento onde trabalho. E Elisa, também. Cortou um pouquinho. Tu estava dizendo isso e daí cortou, menos para mim, não sei se para todo mundo. Tá. Eu gosto de mostrar esse caminho que a gente faz, porque todo curso de educação emocional que a gente trabalha, ele também é vivencial. Então, nós precisamos que o professor compreenda, sinta, cuide do outro, para que os alunos possam fazer. Se o professor não sentir nele a mudança, se ele não entrar em contato com isso, não tem como ele fazer o trabalho na escola. Não tem como. Então, da mesma maneira, o princípio vivencial ele é fundamental. Educação emocional para a gente é conhecimento e autoconhecimento. Não é uma matéria que você chega, pega e vai. Você precisa sentir que aquilo ali está produzindo algum efeito em você. Então, nesse caso aqui, a gente mostrou a questão da reflexologia podal. Né? Quando os alunos começaram a se tocar de uma maneira diferente, e aí eu espero um dia a gente ter um momento para vocês poderem conversar com os educadores que fizeram essa experiência, os diretores de escola, porque eles mostram a escola antes e depois desse trabalho. Não é? O nível de bullying, de violência, que foi drasticamente diminuído, porque quando você aprende a cuidar, você não bate. Aqui, fazendo a árvore, que é um exercício do yoga, aí os professores fazendo, aprendendo, e os alunos fazendo também na escola. Não existe ponto ideal para a gente começar a fazer um trabalho desse. Eu vou esperar uma sala ideal, eu vou esperar a gestão ideal. Não existe. Não existe. É trabalho de formiguinha. É fazer com quem dá condições para a gente fazer o trabalho bem feito. Mas não vamos esperar o melhor do mundo, mas o básico que a gente precisa. Aqui são vários. Vocês vejam que essa criança que está fazendo mudra assim, isso aqui ele está no pátio da escola, isso é no interior da Paraíba. Eu faço questão de botar isso para vocês verem aonde é que nós estamos chegando com esse trabalho. Não é? Isso é no corredor, eles fazendo um túnel de qualificação. Né? Aqui os professores aprendendo também. Isso tudo foi na cidade de Queimadas. Como eu cheguei nesse lugar? Não é? Uma aluna, nós precisamos de uma pessoa. Uma aluna, Celisa, isso é maravilhoso. Eu vou falar com a secretária. A secretária olha para mim, quando eu fui lá, não sabia nem quem era, ela disse, meu problema aqui é violência na escola. Você pode me ajudar? Eu disse, posso. Morrendo de medo, mas eu disse, posso. Fui. Como ela começou? Formação de professor. Primeiro, formação, Elisa. Aí a gente começou. Fizemos uma turma, ela era a primeira aluna na ponta. Então, fiz a primeira turma com coordenadores e gestores. Depois fizemos segunda turma, professor, terceira turma, professor, quarta turma, professor. Fizemos já a jornada pedagógica com todos os professores. Todos os professores desse município fizeram pelo menos pequenos, eu também não queria show. Então, essa secretária, ela se formou em biodança, recebeu o diploma agora. Essa menina que também propôs para eu ir lá, também se formou em biodança e já tem grupo regular nessa cidade. Né? Então, a questão é, mas educação emocional, por que educação emocional? Vamos falar de novo da necessidade da oportunidade. A educação, né? O Ministério da Educação, hoje, fala do trabalho, do desenvolvimento de competências socioemocionais na escola. Isso está firmado, né? Colocado na base comum, a Base Nacional Comum Curricular.
Então, todas as escolas precisam trabalhar com o desenvolvimento de competências socioemocionais. Se eu for colocar uma outra linguagem, a gente não vai entrar e acessar nenhum sistema de ensino. Nenhum sistema de ensino. Então, se a linguagem que está posta é desenvolvimento das competências socioemocionais, e se eu tenho uma pedra preciosa, que é a educação biocêntrica, eu vou lá e ofereço. Você trabalha com educação, com desenvolvimento das competências socioemocionais? Trabalhe. E a minha perspectiva é essa. E pronto. E assim a gente vai. E a gente entra. E a gente faz o trabalho de educação emocional na perspectiva vivencial. Então, veja, as possibilidades que a gente está construindo. A vivência pedagógica, a curva pedagógica e a educação emocional biocêntrica. Acolhimento, aprender a cuidar da vida, cerimônia da criança protagonista, educação musical e biodança. Curva pedagógica, que é a forma de você organizar uma aula. Harmonização, pacto, ativação, exposição, concentração, aplicação e celebração. E educação emocional biocêntrica, dinâmica de integração afetiva, atividade para conhecer as emoções, atividade para respiração, respiração cognitiva e abraços. Esse caminho tem sido muito exigente para mim. Quando a gente forma os professores na educação biocêntrica, a educação emocional biocêntrica, a gente produziu um conjunto de materiais. São livros específicos da formação. Tá? Tem aqui vários. Aí daqui a pouco vocês vão dizer que eu sou muito chata, porque eu vou dizer de novo que está esgotado. Por quê? Porque a gente só faz esses livros quando a gente tem uma encomenda, entendeu? Aí a gente faz, aí coisa. Mas em breve a gente já está resolvendo esse problema, eu vou dizer já como. Só que ao fazer essa formação, o que aconteceu? Os professores formados começaram a cobrar da gente um material para os alunos. Eles falaram, Elisa, a gente precisa de material para as crianças terem. Aí nós fizemos esse material. Aí esse eu tenho. Que é as emoções, o medo, são primeiro as 3 grandes emoções. As primeiras, a tristeza, o medo e a raiva. E aí isso já vai começar a ser trabalhado aqui na Paraíba, em São Paulo, em Alto Paraíso, um assentamento que a gente deu formação também em educação emocional, como ação social de forma voluntária, né? Que nós fomos para lá. Então, assim, esse material para criança chegou, ele apareceu como uma demanda dos próprios professores. Só que nós trabalhamos com o município todo, né? E as pessoas começaram a colocar para a gente mais... Nós precisamos de mais metodologias, de mais técnicas para poder fazer o nosso trabalho. E aí, em breve, eu vou passar para vocês, depois eu divulgo com a Mirtz quando eu inaugurar isso, vai ser em breve, eu criei um aplicativo com essa linguagem que a BNCC precisa. Qual é a emoção que você quer trabalhar? Qual é a competência que você quer desenvolver? Quais são as habilidades que você quer desenvolver? Aí você vai escolhendo e vai montando o seu plano de educação emocional todo vivencial, né? A partir desse programa que a gente está fazendo e que em breve vai estar aqui no site que eu estou organizando, né? Porque é uma forma que a gente tem de chegar em todas as escolas, a partir da formação e a partir do acesso às metodologias, né? Às vezes a gente fica pensando assim, será que essas pessoas não vão fazer alguma coisa errada, ou sem algum fundamento? Será que esse pessoal que trabalha com educação biocêntrica vai ficar inventando de querer dar biodança sem ser facilitador, ou alguém... Será que isso acontece? Eu não sei, e eu não posso garantir. O que eu posso falar é da minha experiência. Na minha experiência, todos os lugares que eu cheguei com educação biocêntrica, com educação emocional, e mesmo com a pedagogia sistêmica, as pessoas olham e falam assim, onde é que tem um curso de biodança?
Eu quero fazer. Onde é que tem um grupo regular de biodança? Eu quero fazer. Porque sabem que precisam aprofundar, sabem que precisam se trabalhar, sabem que tem alguma coisa maior aí para dar conta. Então, eu não tive nenhum problema com isso. Então, hoje eu tenho vários facilitadores formados nessa cidade de Queimadas e que estão trabalhando na perspectiva da educação emocional biocêntrica e que, assim que a gente voltar, já vão poder abrir grupos de biodança com criança. Né? Aqui eu coloquei alguns livros. O Vilmar tem a capa do livro, tem o livro da curva pedagógica na primeira versão. Ele até me mostrou. Eu não tenho, viu, Vilmar? Mas aquela versão que você tem. Eu não tenho mais. Aí tem esses aqui, e esse aí foi a primeira versão. O Vilmar, gente, ele é meu HD externo. Ele tem todas as publicações. Então, assim, esse da curva pedagógica que está aqui na tela, ele é aquele que o Vilmar tem com uma ampliação. E esse da Educação e Emoções é onde eu apresento, né, uma proposta de vivência pedagógica libertadora. Tá? Que é outra coisa que eu também não coloquei aqui, porque não dá tempo. E aqui é com o meu querido amigo Rolando, meu mestre. E isso aqui já faz tempo, olha só a carinha, né, de menina. Já faz um tempão. Isso foi em Brasília, né, uma formação que eu fui com ele de educação biocêntrica. Nem tinha tatuagem ainda, agora eu estou cheio de tatuagem. Então, assim, a educação emocional, vocês vão encontrar em diferentes lugares perspectivas cognitivistas e comportamentais. Vocês vão encontrar. Olha essa carinha, como é bonitinho, bota a carinha para cá, bota a carinha para lá. Vocês vão ver muito isso. Ah, anota o que é isso, como é que você sentiu? Não bate no coleguinha, tem um brigando, então bota lá o que você... Você vai encontrar muito isso. A proposta que nós estamos desenvolvendo não é isso, não é assim. Nós partimos do profundo reconhecimento de que a pessoa precisa vivenciar um vínculo afetivo de qualidade para que ela possa mudar. Mudar consigo, mudar com o outro, mudar com o mundo. Então, toda a proposta que a gente faz de educação emocional é orientada para esse sentido. Então, hoje, por exemplo, eu recebo várias pessoas que falam assim, olha, uma professora da USP escreveu falando que educação, que é inteligência emocional, aí desce o pau. Não tem problema. Não tem nenhum problema, todo mundo tem que falar o que pensa e o que age. Ah, porque falou do Instituto Ayrton Senna. Eu não sou do Instituto Ayrton Senna, eu não tenho nada a ver com isso, nem gosto daquela proposta. Mas existe um mérito em Daniel Goleman, Instituto Ayrton Senna. Qual é o mérito? Popularizar a questão das emoções. Esse é o mérito que eu dou, popularizar, certo? A partir daí, nós temos que fazer melhor, porque nós podemos. Então, nós não podemos falar de educação emocional dentro de uma perspectiva biocêntrica sem falar da afirmação, da estima, sem as pessoas se conhecerem. Algumas pessoas dizem assim, mas a educação biocêntrica ou a biodança não trabalha com emoções negativas. Eu falo, mas quais são as emoções negativas? A tristeza, a raiva, o medo não são emoções negativas, elas são emoções que nos estruturam. Não é? A raiva, ela bem regulada, bem vivenciada, ela vai proteger a sua vida. Ela vai afastar você dos perigos, porque ela vai permitir que você se autodefenda. Não é? O medo, ele vai te proteger dos perigos, você bem regulado. Não é? A tristeza significa o aprendizado da perda e de você saber se reorganizar a partir daí. Então, isso tudo é fluxo de vida. Então, se você falar, Elisa, mas toda emoção é legal? Não, porque nós temos emoções sociais que nós criamos, essas 3 são básicas, são naturais, mas nós criamos, ao longo da nossa existência, algumas emoções que eu considero bagaceiras. Por exemplo, nós criamos a culpa, criamos a vergonha, nós criamos a inveja, nós criamos o ciúme. Isso não são coisas boas. Não são coisas boas. Não é?
Agora, nós criamos a gratidão, a empatia, o altruísmo, né, que eu chamo de as forças do amor. Então, assim, nós precisamos nos apropriar das ferramentas, que é isso que eu defendo, porque eu coloco, para mim, a primeira ordem da educação biocêntrica é a vivência pedagógica, depois a curva pedagógica, e agora a educação emocional numa perspectiva biocêntrica, para que a gente possa se apropriar desse universo, se conhecer mais, para se empoderar. Com isso, só vou terminar essa questão aqui, Mirtz, para te passar a palavra. Com isso, o que nós estamos vendo dentro da sala de aula? Uma criança que vira para outra, uma que está com medo, porque vai apresentar um trabalho, por exemplo, aí uma fala para a outra, vai lá para trás e faz o exercício da montanha, que é um exercício do yoga. Se você sentir, aí ele vai lá para trás, entendeu? Como é que as crianças vão aprender a se concentrar se não for de uma forma vivencial? Porque nós temos que treinar o nosso sistema autônomo parasimpático. Então, tem que fazer exercício de concentração. E o yoga ajuda. Então, a meditação ajuda. Então, nós temos que trazer isso para a escola. Então, são ferramentas que nós usamos no nosso trabalho de educação emocional. E o que é que acontece? Não é? Por exemplo, nós já sabemos que existem algumas plantas que nos ajudam. Não é? Então, nós sabemos que existem alguns aromas que nos harmonizam. Por que nós não usamos isso na escola? A escola tem que ter cheiro. A escola tem que ter sabor. Isso tudo o Rolando falava. Tem que ter sabor, você tem que sentir o cheiro do mundo. Não é? Então, nós trabalhamos, todo o trabalho da gente de educação emocional, a gente leva lavanda, melaneuca, aí tem, para as pessoas entenderem, todo professor de educação emocional, para a gente, tem que ter óleo de lavanda, não tem jeito, é lavanda e melaneuca. Não, meu filho, por favor, é o kit básico. A gente sempre diz, porque senão não há vida saudável sem os óleos essenciais. Então, você precisa aprender, e isso eu estou falando, aí nesses livrinhos aqui, as crianças estão aprendendo qual é o chá que é bom para ela quando ela está triste, qual é o chá que ela tem que tomar quando está com raiva, ou quando sabe que vai passar por uma raiva. Quais são as cores que favorecem, as cores terapêuticas que podem ajudá-la? A cromoterapia. Então, assim, nós vamos selecionando algumas coisas que as escolas, que as crianças se apropriam e sabem, podem plantar na casa delas, e a escola sabe. O que o sistema educacional fez nessa cidade? Tem que lidar com a provinha Brasil, provinha, não sei do que, provinha, né? Tem um monte de coisinha. Um mês antes, é chazinho, é lavanda, é melaneuca, tudo nas crianças. Aí, elas dão depoimentos de que se sentiram nervosos, começam a fazer um exercício de respiração, porque elas foram se apropriando. E levam isso para casa. E ensinam para os pais. E os pais estão na escola e também estão aprendendo educação emocional. E os professores que não acreditavam, falam assim, vocês não podem fazer um exercício aqui? Qual é a realidade hoje desse município? Contrataram 16 professores para dar uma disciplina de educação emocional. 16. Todas as escolas do município têm educação emocional e tem 16 professores contratados só para trabalhar com educação emocional. E agora nós estamos formando facilitadores de biodança, então você já sabe qual é o nosso próximo passo, não é? Então, já tem isso ali, né, organizado. Eu dou uma assessoria para esse município, e aí entra no meu trabalho da universidade, não é voluntário, porque faz parte do meu trabalho da UFPB. Então, a gente tem uma parceria, e eu acompanho, vai fazer 5 anos agora, esse trabalho, e a gente está vendo frutos. Começou como? Com uma pessoa que diz, vai ali. Começou com eu dizer, não tenho medo, vamos fazer. E agora nós temos uma política municipal, eles estão agora colocando todos os currículos, né? Estamos construindo toda a proposta curricular do município, desde a educação infantil até ensino fundamental 2, qual é o conteúdo da disciplina educação emocional. A gente pode se perguntar, poxa, mas disciplina é uma boa? Não é melhor fazer outra coisa?
Eu cheguei lá com essa ideia. Falei, olha, eu acho que deveria ser tema transversal. Eu cheguei lá com essa ideia e levei um fora. Eu falei, professor, isso é bom para a universidade. Aqui no nosso município, a gente tem que ter hora. Se a gente não tiver hora, não vai dar certo, não. Então, a gente tem que botar hora. Então, vai ser de tal a tal hora, tal dia. E eu, ótimo, fizeram, está dando certo. Não é? Então, vários professores, nem todos os professores de educação emocional estão fazendo biodança, mas eu digo assim para vocês, 60% deles já estão fazendo biodança, todos eles estão se qualificando cada vez mais em educação emocional, né? E não estão fazendo biodança ainda simplesmente por causa de tempo, só isso. Mas todos estão sensibilizados, todos os encontros deles, quando eu falo não estão fazendo, é porque não estão em grupos regulares, nem na formação, mas nós já temos vários que já estão. Não é? Então, assim, o presidente do Conselho Municipal está fazendo formação em biodança. Entende? Então, assim, a gente precisa dialogar com quem fala de vivência. Primeiro, com quem fala de vivência. Isso não significa que outros aportes não sejam importantes. Claro que são. Mas o diálogo mais precioso da educação biocêntrica é vivencial. Então, quando eu coloco dentro de uma proposta de educação emocional um exercício de yoga, ou uma cor que é importante eles colocarem, ou um chá que eles precisam tomar e eles aprendem, isso é vivência. Isso é vivência. Entende? Porque eles começam a sentir os efeitos das cores, eles começam, totalmente no corpo, quando eles tomam um chá, começam a falar. Então, é uma coisa muito linda da gente ver. Não é? Então, eu só queria deixar essa abertura com relação à palavra vivência, porque o que ela significa, porque nós temos a vivência que é produzida pela biodança. Tá? Hoje, eu não tenho ainda, dentro dessas escolas, grupos de biodança para criança. Eu formei os facilitadores agora, e agora eles vão começar a trabalhar, pós-pandemia, quando nós pudermos. Então, assim, às vezes a gente tem que demorar 4 anos, 5 anos, mas não tem como andar para trás. Por quê? O trabalho de educação biocêntrica, em diálogo com as práticas integrativas, ele se fortalece muito, se fortalece muito. E os resultados são muito rápidos, muito rápidos. Em 1 mês, a gente já começa a ver resultado. Então, um sistema educacional que tenha um gestor que tenha interesse, rapidamente ele acolhe. Mas tem que ter alguém que aceite. Toda vez que eu vou lá e faço alguma prática, faço alguma vivência de biodança, o prefeito está lá e ele faz. A secretária faz. É fácil? Não. Tem resistências? Claro que tem. Resistência de todo tipo. Resistência do campo político, religioso, muito. O que é esse mudar? O que é isso? Esse negócio esquisito, isso vai abalar a sua fé. Até isso a gente já ouviu. Não faça isso, isso vai abalar a sua fé. Entende? Então, assim, aí a gente vai movido pelo princípio biocêntrico, não desqualifica nada. Você acolhe a pessoa do jeito que ela é. A gente vai chegando junto, vai chegando junto. Tem umas músicas que você não pode colocar no começo. Não coloca no começo, coloca depois. Daqui a pouco a pessoa está em vivência, sabe nem o que está tocando. Entende? Então, é saber ir chegando. Eu vou terminar essa fala dizendo assim, de uma pessoa lá, que disse assim, alguém chegou para ela é evangélica, e chegaram para ela e disseram, você tem que sair desse negócio, você está nessa educação biocêntrica, na educação emocional, você está nessa biodança, isso vai abalar a sua fé. Ela disse, eu não quero saber, eu estou feliz nesses lugares, eu não vou sair. Não é possível que a felicidade abale a minha fé. Vocês reclamam até da unha que eu pinto, e eu vou continuar pintando a minha unha desse jeito. Eu não estou com a minha fé abalada, eu estou fortalecida. Pronto. E assim vai. Então, assim, é você respeitar o lugar de cada um, com esse cuidado que o Rolando sempre teve de não desqualificar o outro, não desqualificar a proposta pedagógica de ninguém, mas vai chegando de mansinho e vai trabalhando com o que você acha que pode dialogar. Não tem certo nem errado. O que for para ficar, vai ficar. O que não for, vai sair. O que não der errado, vai sair do caminho. Pode ter certeza.
não é? Então, na verdade, é um trabalho experimental, mas já faz 4, 5 anos. Nós estruturamos cursos de educação emocional, né? Inclusive, eu vou dar um em fevereiro, depois eu posso passar as informações para vocês. O nível 1, que eu estou chamando, que é o nível das emoções básicas, né? E que está sendo muito bacana, gente. Muito bacana. É uma entrada, eu fiquei muito agradecida. O pessoal falou, Elisa, você está fazendo uma limonada de um limão, porque esse negócio. Porque eu vou para defender. Eu vou para defender as competências socioemocionais, porque é onde eu estou entrando em todas as secretarias. Eu falei, gente, eu chego lá, eu falei, eu tenho um trabalho para desenvolver as competências socioemocionais. Sim, vai ser online. Aí eu vou. Agora, gente, teve uma colega que está na Secretaria de Educação de outro município, e eles implantaram escola cívico-militar. E aí ela me chamou para trabalhar, ela me chamou e falou assim, Elisa, como é essa sua proposta de educação emocional? Aí eu falei. Aí ela disse, você toparia trabalhar na escola cívico-militar? E eu, como? Não, porque é uma escola integral, não sei o quê, que lá vai eu com os meus preconceitos, certo? Aí eu, como? Aí ela disse, porque é assim, 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 assim. E eu, o meu trabalho é assim, assim, assim. Você acha que é possível? Porque eu não conheço a proposta. Ela falou, pois eu vou mandar a proposta para você, e tarará, tarará. Ela falou, do jeito que tem criança que precisa de uma escola de Montessori, tem criança que precisa de uma escola assim, 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 tem criança que precisa de uma escola assim também. Aí eu falei, é verdade. É verdade? Por que está errado? Por que eu que tenho? Eu falei, eu vou. Não sei como vai ser, mas eu sei que tem criança em tudo quanto é lugar. E eu sei que aquelas crianças que estão ali são crianças de periferia que precisam do melhor também, e merecem o melhor. Então, eu vou dar o meu melhor e vou até onde eu puder ir. Entende? E estou vendo que é uma pessoa séria que ela está falando. As crianças precisam se fortalecer porque a estima delas está baixa. Olha a questão que ela coloca para mim. A estima delas está baixa. Eu preciso que elas se fortaleçam. Aí eu falei, para quê? Aí ela disse, não é para marchar, não. É para tomar decisões importantes na vida. Você está entendendo? Então, a gente também tem que deixar alguns preconceitos e chegar aonde as portas se abrem. Porque se dali tiver uma criança, 2 crianças que virem um adulto, um gestor, um professor, entende? Que faça diferença, é maravilhoso. Então, esse caminho também ensina que a gente precisa abrir mão de algumas certezas para poder fazer alguma coisa diferente. Né? Então, eu estou agora aí nesse caminho, dialogando com as práticas, com yoga, com a constelação, não é? Com a aromaterapia, cromoterapia, fortalecendo. Rolando deixou aqui a Escola de Educação Biocêntrica, deixou escrito e assinado que nós deveríamos desenvolver metodologicamente a educação biocêntrica, e é isso que eu tenho me dedicado. Tenho me dedicado ao desenvolvimento metodológico. Não é? Agora, cheguei num ponto que eu preciso juntar tudo isso para fazer a extensão no final do ano que vem. Tem muito trabalho. Né? É isso. Eu vou ficar agora disponível para os questionamentos e a Mirtz vai falar. Falei demais, Mirtz. Não, Elisa, eu só queria trazer uma coisa, saber tua opinião. Muito lindo tudo que tu falou e meus parabéns assim pelas propostas que tu traz, pelo teu trabalho, né? Pela investigação e tudo, muito legal. E daí eu estava pensando em um autor que eu tenho lido bastante, desenvolvido bastante trabalhos com o referencial teórico dele, né, que é o Maturana. Sim. Que é um cara que vai ter uma perspectiva biológica, né? Mas ele vai falar de que cada cultura, né, tem uma emoção de base. Então, para que fazer uma mudança em uma cultura, por exemplo, ele vai falar muito da questão da cultura patriarcal, do patriarcado, né? E de toda a neurose que é o patriarcado, no sentido de uma cultura super hierárquica, violenta, toda baseada na guerra, né? Então, que ele diz que tem algumas emoções que vão balizar todas as culturas patriarcais, né? É uma emoção de fundo. Em geral, são emoções como medo, né? Como
como também digamos, essas elaborações já mais posteriores da própria emoção de base, né? Então, a ansiedade, a violência, né? Tudo que vai decorrer desse medo da escassez, com essa cultura voltada para a guerra, né? Então, que isso seria uma base emocional. Daí ele fala muito da questão da matrística, né? Como essas culturas anteriores, né? São culturas que basicamente viveram no Paleolítico, mas a gente vai ter também os povos originais que vão ter uma cultura mais matrística, né? Que tem como base a emoção do cuidado, né? Emoções do amor, da solidariedade. Então, o que o Maturana, ao menos pelo que eu entendo do que ele fala, né? Ele nos convida a fazer uma mudança através da educação, né? Uma mudança na criação das crianças para dar uma outra base emocional, né? Porque ele vê o crescimento das culturas como se fosse um ser vivo, né? Então, é como por deriva, né? Então, assim como a gente tem um nascimento de um novo filo que vai dar uma espécie nova, né? Também culturalmente seria o mesmo mecanismo, né? Então, existe uma deriva que faz com que, por algum motivo, que geralmente é ambiental, né? Se cria uma deriva, então nessa deriva se cria um outro caminho, né? Que é um caminho que vai ter outra emoção de base. E ele diz que geralmente são poucos indivíduos que fazem essa deriva, e isso depois se alarga em nível histórico, né? Vai começando, em nível histórico, cada vez mais ter... dentro de um pequeno grupo, depois uma família que vai constituindo, isso vai se alargando a ponto de ser uma civilização, né, que vai ter aquela base emocional. Ele fala muito isso a respeito do patriarcado, né? Patriarcado como a origem, possivelmente, era um pequeno grupinho de pessoas que, ao invés de seguir uma manada de búfalos, ou sei eu, e compartilhar o alimento com outras espécies, começou a apartar outras espécies que competiam por aquele alimento e se apropriar daqueles animais do rebanho como se eles fossem deles, né? E isso cria o patriarcado para o Maturana, né? Então, e isso começa com um pequenininho grupo, uma família de caçadores, e isso tem agora espalhado pelo mundo inteiro, uma cultura que se baseia nisso, né? O apartamento do outro, né? A separação do outro como para constituir uma questão de propriedade privada, que tem todo um princípio emocional nisso. Então, ele coloca que, na realidade, tu mudando a emoção de base, né, tu cria a deriva. E eu acho que a gente tem uma ferramenta, né, uma metodologia muito legal aí para poder fazer isso. Né? Muito mesmo, muito mesmo. Que legal essa reflexão. Eu conheço Maturana, mas da árvore do conhecimento, da parte da aprendizagem. Ali é o início, né? Mas é o início. Eu estou trabalhando agora esse texto que é Conversações Matrísticas e Patriarcais. Está com os vídeos, inclusive, né? A gente tem feito os vídeos, a gente está percorrendo esse caminho de estudo desse texto, mas é muito interessante, porque já é bem depois da árvore do conhecimento, né? Já está num outro patamar, assim, de reflexão a respeito do que é a cultura e a relação que ela tem com a vida, né? É muito interessante. Que bom. Eu queria pedir licença para vocês para poder passar um pequeno vídeo, que eu tentei buscar aqui as minhas produções, os vídeos não encontrei, mas eu encontrei um da própria prefeitura. Eu não estou querendo fazer propaganda de ninguém, assim, entendeu? Eu estou querendo mostrar o trabalho que foi desenvolvido e reconhecer também o trabalho que eles fazem lá. Então, tem um vídeo que eles fizeram que mostra um pouco esse percurso lá. Tá? Eu gosto de ver as pessoas, sabe? Para a gente ver assim, o trabalho, porque eu vou mostrando para vocês e falando um pouco. Tudo bem? São 2 minutinhos para vocês verem aqui que eu faço esse trabalho assim lá com tanta alegria, sabe? Deixa eu ver aqui se eu consigo. É muita alegria.
Deixa eu ver se... Cadê aqui? Vocês estão vendo? Sim, Elisa, estamos vendo. Deixa eu ver aqui. Tu ativou, vai ter áudio? Vai. Então, tu tem que ativar o áudio ali no compartilhar, tu ativou? Senão vai vir sem som. Deixa eu ver aqui. Está sem som? Não, tá Está sem som? Eu acho que está pegando o som do teu computador por fora. Sai um pouco da apresentação. Só e isso. entra. Só para vocês verem. A secretária, as crianças. Essa é a secretária de Educação que implantou o trabalho lá, que hoje é facilitadora. Essa é a atual secretária, que continuou o trabalho, a formação. Virei cidadã queimadense. Você trabalha com as famílias. É um trabalho das mães com seus filhos. Os professores, professoras. Pessoal do Chile e da Argentina que veio. Então, assim, eu fico assim, muito feliz com esse ciclo que a gente construiu nesse lugar, que é uma cidade pequena, a maioria é zona rural, e zona rural, quando a gente fala, é chão batido, é seca, não é? É casa de taipa, é nesse lugar que a gente está pisando, mas a gente está vendo os resultados, né? A gente está vendo os resultados nessas crianças, porque as crianças agora, elas sonham, elas não sonhavam, agora elas sonham, elas estão criando os projetos de vida delas, sabe? E isso faz toda a diferença no município. O professor que agora se expressa, que fala, que se mostra, que fala assim, eu estou fazendo um trabalho bacana, eu quero apresentar num congresso, eu quero abrir a boca para falar, porque sertanejo não fala, é quieto, né? E as pessoas estão começando a se expressar. Então, a gente está criando uma cultura diferente. É uma cidade pequena, nós chegamos lá quando, logo depois que teve aquele estupro coletivo, que foi um escândalo nacional, lembra? Foi lá nessa cidade que teve, foi uma coisa assim horrível, e mataram professores, e nós chegamos logo depois disso, lá. Então, o trabalho que a gente fez de educação emocional, na perspectiva biocêntrica, tem ajudado a curar essas pessoas, sabe? Então, é um trabalho muito bonito e eu acho muito potente. A educação biocêntrica precisa ganhar mais força. E é um convite, né, que eu faço para vocês, para que se aprofundem, conheçam as experiências, conheçam as metodologias e as propostas, porque vale muito a pena. Muda a vida da gente e a gente consegue alcançar muita gente. Realmente, eu acho que, desde a primeira vez que eu ouvi falar em educação biocêntrica, eu não tinha a menor dúvida, como doutora em educação, que era uma coisa absolutamente diferenciada. E quanto mais tempo eu passo, mais eu descubro rolando. Eu sempre leio, sempre estudo, sempre tem alguma coisa que eu falo, nossa, isso aqui eu achava que era uma coisa e é outra. E olha que eu conversei durante muitos anos com ele, né? Então, eu estou assim, muito feliz e aberta para questões,
para dúvidas, enfim. Fala, Bill. Eu só me dá licença só um pouquinho de perguntar uma coisa aqui para a Elisa antes. Elisa, a gente teoricamente, né, se a gente vai seguir bem o programa, teria as quatro pausa, e daí 4h30 começaria o próximo ponto, que seria mais a questão vivencial, né, e daí, então, eu não sei se tu quiser também entrar um pouquinho mais, como a gente começou mais tarde, né? De repente, daí só para tu saber disso, para tu avaliar, daí, o legal é que a gente possa acabar às 18h30, tá? Porque é o compromisso que eles têm, né? Para não ir até mais tarde. Eu estou sem teu áudio. Deixa eu te ver. Sim? Tá. Pode deixar. Tá bom. Vamos lá, Bill. Só para contribuir, a minha monografia foi feita em cima de um trabalho também em projeto social com crianças, né? E eu no início, eu consegui escrever 20 ou 30 páginas, e a Mirtz dizia: Tchê, essa tua monografia dá 100 páginas, tu tá... vamos lá, te puxa, e vamos que vai dar, dá 100 páginas. E eu não saía das 20, 30 páginas. Bom, resumo, né? Deu 104 páginas da minha monografia em cima de um trabalho de projeto social com criança, e me emociona ver você falar, né, desse trabalho com crianças aí, né? Eu tive um grande aprendizado com a Mirtz nessa área, e foi onde me incentivou a levar adiante. Então, foi bastante tempo trabalhando com crianças de 3 a 15, crianças e adolescentes, né, de 3 a 15 anos. Então, esse depoimento é para incentivar os nossos alunos da formação, né, que é um campo muito lindo da gente investir e vale a pena. Suzana? Oi, bom, então eu estou muito feliz, né, como sempre, estar aqui, e essa tua paixão, assim como eu sinto a da Milton, assim, por isso estou ficando, porque me identifico muito, e também me emociona, sempre me emociona, quando a gente estava falando hoje em educação, né, que ela deve se dar em todos os âmbitos, mas a gente está num tempo em que a educação está sendo colocada para dentro da escola, né? Os pais colocam as crianças para dentro da escola, para ter o que fazer dentro da escola, do curso de inglês, ou de não sei o quê, né? E talvez seja essa a chance que se tenha, né, de colocar, então, a educação biocêntrica, né, de se acolher as crianças e a família, né? Quem sabe é por aí que as coisas possam começar a acontecer como transformação. Então, eu agradeço muito as falas e a oportunidade de estar aqui, porque é nisso que eu acredito e me sinto cada vez mais à vontade e com vontade de trabalhar, né? Eu falei logo no começo dos nossos encontros, né, da minha decepção com o mundo, né? E quando a gente começa a enxergar as possibilidades que se tem, né, de transformação, e que as pessoas querem mesmo ser movidas pelo afeto, né, pelo amor, pelo carinho, e que existe essa possibilidade real de acontecer. Isso dá luz, né, e dá esperança para que a gente possa, sim, fazer com que essas próximas gerações, então, façam as famílias Eu acho que ela congelou. Suzana? É. Então, vamos continuar com a Lise, né? Depois a Suzana finaliza. Eu estou bem emocionada, porque meu sonho de criança era ser professora, né? E eu fui até o estágio e eu parei. Parei porque vi que eu tinha várias questões emocionais. Lise, eu não sei, pessoal, me congelou, eu não sei se é a Lise que congelou, sou eu que estou congelando.
Não? Travou a Lise. Meu Deus do céu, todo mundo que fala trava. Que coisa é essa? Vamos ver a Luísa, então, vamos ver a Luísa. Vamos torcer para tu não travar também. Vou falar antes que trave. Eu estou fluindo na água das lágrimas, só de emoção, muita emoção, de me reencontrar aos 50, estou ganhando meu presente de aniversário aqui com vocês, é no dia 15, mas eu já vou me presenteando antes, como boa sagitariana. A gente faz um mês inteiro de férias, de festa, mas é muita alegria. Elisa, Mirtes, Vilmar, olha, eu não quero perder vocês nunca mais, eu quero estar junto e quero poder construir isso no meu município pequeno, um município que eu retornei, onde eu vim fazer a pedagogia, eu sou formada em Direito, a tentativa de uma reconstrução numa carreira que me desse um tesão de viver que eu tinha perdido, e a pedagogia entra nisso porque foi o que me restou, quer dizer, eu precisava de uma vaga, eu fiz o Enem, precisava de uma vaga, eu só falei assim, bom, filosofia eu queria, pedagogia sempre foi, mas achava que era sonho de menina, de criança, né? E eu falei, é pedagogia, e vim fazer na Federal, que tem uma extensão na terra dos meus pais. Então eu saio da cidade grande, venho para cá, estou aqui há 4 anos, fazendo assim esse recomeço e vendo, meu Deus, que lindo! Voltei para minha raiz, onde eu vivi infância, que a gente no interior sai, né, com 15, 14 para estudar, e muitos não voltam, outros voltam e fazem diferença no município. E eu sempre fui do caminho religioso, trabalhando com jovens de 13, 14. Tudo que você ia falando da reflexologia podal, dos óleos essenciais. Eu fiz essas experimentações intuitivamente num ambiente com jovens em situação de risco. E eu sentia que o meu ambiente religioso não... quer dizer, houve uma situação que eu praticamente me senti sendo expulsa, não havia pertencimento naquele ambiente para eu continuar aquelas práticas. E tudo bem. Então, eu permiti isso. E de lá para cá, que foi 2012, né, para cá, eu vim procurando novas ferramentas. E eu entendi que eu tinha que sair do espaço religioso. Eu tinha que vir para o mundo acadêmico. Quer dizer, eu não sabia o que era, mas era alguma coisa. Quando você me traz as ferramentas todas colocadas, onde há uma constante estudo, pesquisa, extensão, que é algo tão maravilhoso, né? Onde a gente, mesmo numa estrutura mais acadêmica, mas não se perde a dialogicidade para continuar, sei, aproximando do outro, né? Paulo Freire, mais uma vez, eu encontro. E eu vim para cá pensando assim, em nenhum momento rolando Paulo Freire se encontraram, porque eu vinha pensando nos 3 teóricos, né, para minha monografia, para meu TCC da UF, Rolando, Paulo Freire e o Morin. Pensei em Morin para poder trazer, né, a complexidade. Procurei a pedagogia por conta da violência, para entender a violência no mundo. Já vinha da prática da yoga. Eu falei, meu Deus, educação pela paz, educação pela paz. Então eu me deixei navegar essas águas. Nem sei, acho que eu deixei o rio me empurrar. Tanta coisa aconteceu de intenso e bom, e eu estou aqui. É um riachinho desaguando aqui num rio grande. Eu quero ir com vocês para esse oceano maior. Eu só não posso ficar sozinha. Não quero ficar sozinha. Não está mais, pode ter Onde certeza. está aqui? Já Eu hoje senti. Olha, Mirtz, quando eu estava em dúvida nas escolas, eu me recolhi e fui tirar o meu tarô para mim. Eu falei assim, eu quero usar a lei da sincronicidade. Para qual escola de biodança eu devo ir?
E as cartas que me foram mostradas, eu falei, tá aí, é isso. Não só pela pressa que eu tinha, a urgência que eu tinha, mas tudo me conectava a Frater. E agora que eu estou entendendo. É muita coisa linda, é muita coisa bonita. Obrigada por esse espaço de fala. Muito obrigada. Obrigada, querida. Eu estou aqui jogando com duas coisas, porque pessoas caíram, não estão conseguindo entrar de novo. Então, eu estou cuidando do WhatsApp e daqui também, tá? Vamos ver lá, Carla. Muito bom te ouvir, Luísa. Tá? Eu estou muito emocionada. Onde não se sente só, de que tu tá num bom caminho, né? Que esse caminho é um caminho possível, né? E que a gente não é maluca. Né? Que é isso aí, que é possível práticas integrativas dentro da escola, que a gente tem retorno dos alunos, das famílias, dos professores. Eu acho que eu caí, mas agora eu voltei. Eu acho que tu ainda está aqui. Por favor, pessoal, não vão cair todo mundo, né? Agora está entrando todo mundo aqui de volta. Mas eu agradeço demais, assim, por essa oportunidade, né? Por estar aqui, por ouvir a Elisa, né? Vou compartilhar com vocês algo, assim, que aconteceu esses tempos e que daí essas coisas nos mostram, né? Que esse é o caminho. Eu tenho uma amiga que é naturopata e ela faz ações sociais e atende o Hospital Divina Providência. E aí ela foi atender um menino, um homem já, né? E aí ela foi usar um spray de lavanda feito, né? Assim, que a gente faz. E lá pelas tantas ele, nossa, esse cheiro me lembrou a escola. Nossa, e aí ele começou a falar coisas assim de aula, né, e de professor, e aí na hora a minha amiga começou a juntar, né, então, né? E aí ela mostrou uma foto minha, ele foi um aluno meu. Então, o quanto a gente deixa marcas, né, e o quanto é necessário ter esse cuidado, né, essa responsabilidade, esse cuidado, esse autocuidado, né? Que nem eu estava falando com a Glória e com o Vilmar mais cedo, o quanto é importante a gente vivenciar a educação biossética com a gente, esse cuidado, para daí sim poder, né, trabalhar com os outros, com o coletivo, né? O quanto isso é importante, o quanto a gente está aqui conversando sobre isso, vivenciando isso, vai ser importante para nós e, consequentemente, a quem está ao nosso redor, né? Então, eu agradeço muito por estar aqui, né? E, enfim, muito obrigada. Obrigada, Elisa. A Suzana que tinha interrompido, né? Suzana, não sei se tu quer concluir tua fala. Oi, eu nem sei onde é que eu parei, porque eu fiquei. Bom, então é rapidinho, né? É isso que eu tinha colocado, né? Quem sabe então a gente aproveita, né? Já que a criança estão designando a educação para a escola mesmo, né? Na escola, ter a possibilidade de fazer esse trabalho tão bonito. E eu, assim, eu falei antes, né? Assim como a Mirtz também, eu percebo a tua paixão, assim, por pessoas, né? E por tentar. E aí, no final, acho que falei que a esperança, então, dentro da escola, a gente comece, através de um trabalho como a educação biocêntrica, a biodança,
a transformar essas famílias futuras, né, que vão vir, né, e que e mesmo assim tão pequenos conseguem transformar a sua própria família, né, dentro de casa. E não desistir, né? Tu falasse uma frase aqui até que eu anotei, que eu achei muito importante, que é peraí. Às vezes a gente tem que demorar, mas não andar para trás, né? Porque às vezes na angústia de querer fazer, a gente pode se atropelar, né? E se atropelando, às vezes, não percebendo os nossos próprios preconceitos, né? Então, essa coisa do devagar, mas não sem desistir, né? Então, muito obrigada pela oportunidade, mais uma vez. Obrigada. Obrigada, Nilce. Eu que agradeço. Desculpe, fala, Elisa. Não, porque assim, foi uma visão panorâmica de vários aspectos da educação biocêntrica, porque a gente veio hoje trabalhar uma introdução, né, agora pela manhã, e agora à tarde o que eu queria mostrar para vocês era assim, olha, tem um leque aberto aí. A gente tem esse início, tem um monte de coisa pelo meio e tem um monte de coisa para fazer, muita coisa para aprofundar, né? É um campo muito rico, a educação biocêntrica, muito rico, né? E é aquilo que a gente estava conversando, né? Tem a ver com cuidado e autocuidado. Cuidado e autocuidado. Então, eu acho que nós estamos agora, né, nesse momento pandêmico e pós-pandêmico, eu acho que a gente ainda está nele, né? E assim, eu acho que a gente está historicamente no momento em que a gente vai poder falar mais sobre esse assunto, entende? As pessoas estão mais antenadas nessa questão. Muitas aqui, eu vejo, pelo menos no lugar onde eu estou, as pessoas estão mais antenadas, estão procurando mais, estão mais decididas. Então, eu acho que a gente precisa dar respostas, porque nós podemos fazer isso. Nós podemos. Eu digo para vocês assim, a primeira vez que eu fui no interior da Paraíba, na escola, naquela escolinha lá de Taipa, escola, desse jeitinho, e que eu vi aqueles aluninhos lá, fazendo exercício de yoga, e depois um fazendo massagem nas costas dos outros para terminar num abraço. Quando eu vi aquilo ali, eu digo para vocês assim, eu me emociono muito, porque eu falei assim, gente, eu passei tantos anos na minha vida na universidade, virei professora titular. Esse meu diploma só serve se for para ver o que eu estou vendo. Está entendendo? Porque senão ele não serve para nada. Não serve para nada. Então, assim, eu acho que do meu lugar na universidade, eu estou ajudando a construir uma metodologia a partir do que o Rolando coloca, né? Mas nada é tão grandioso quando a gente vê isso acontecendo, porque a gente sabe quanto isso vai mudar a vida daquela criança. Então, é um trabalho de muita responsabilidade social, muita. Então, não tem preço, não tem preço. É um chamado que eu faço para que vocês cheguem juntos, ajude a gente a criar mais coisa. Tem muita gente aí para a gente chegar junto, para a gente amar e ser amado, porque o retorno é maravilhoso. Eu virei cidadã queimadense, vocês terem uma noção. Virei cidadã queimadense por causa do trabalho que a gente desenvolve lá. Entendeu? Eu não sou cidadã pessoense, porque eu sou do Rio, né? Eu não sou cidadã pessoense, mas eu sou cidadã queimadense, sabe? Eu achei assim super legal apenas pelo reconhecimento do trabalho, gente, sem nenhum vínculo, tá entendendo? Com política. Não quero nem saber desse negócio. Bem bacana isso. Vilmar. Você falando dessa vivência, Elisa, até me emocionou agora lembrar que eu consegui fazer um túnel de carícia para essas crianças da periferia e vê-las trazer palavras qualificadoras num túnel de carícia para as outras crianças, o ponto, nível, né, que a gente conseguiu atingir, e ver essas crianças trazer palavras qualificadoras num túnel de carícia. É maravilhoso. Crianças que não estão aprendendo, porque a gente está numa sociedade patológica e que elas estão aprendendo a destruir, não é? E não a amar. E a escola faz isso em série.
Sério. Lise. Olha, eu tô tão emocionada, acho que a minha vibração está tão radiante que fez desconectar tudo. Mas eu fico feliz de estar nessa rede, fico feliz de saber que meu sonho de criança acho que vai se tornar realidade, de ver pessoas com tanto know-how, com tanta gentileza, com tanta nobreza, persistência, fazer um trabalho tão contundente, tão sólido, né? E ofertar isso para outras pessoas. Eu quero fazer parte da tua próxima turma de fevereiro, me qualificar de uma maneira mais eficiente, para me colocar de uma maneira mais assertiva e poder realmente expressar exatamente isso que a biodança realmente me trouxe, né? Essa possibilidade de me integrar com tudo que sou. E meu trabalho é muito bacana, porque vendo tu falar, eu fiquei cada vez mais inspirada, porque eu trabalho com aromaterapia, eu trabalho com cromoterapia, eu trabalho com energização, eu trabalho com shiatsu. Eu disse, meu Deus, isso lá dentro da escola, meu Deus, que coisa mais fantástica. Então, são tantas ferramentas, tantas pessoas que já passaram por esse mundo, muito bonito ver a maneira de tu colocar que a nossa ancestralidade, né, que a gente honra hoje a nossa existência, de fazer melhor de uma maneira mais amorosa e não tão destrutiva, né, e que eu me lembrei, semana passada, eu dei minha primeira aula vivencial. E foi exatamente como tu colocou, sabe? O que eu estou plantando nas pessoas quando a gente dá uma aula de biodança, né? Quando a gente se coloca como facilitador? Quais os valores, quais as coisas que a gente está imprintando nas pessoas? E aí eu vejo uma caminhada que continua caminhando e cada vez mais é preciso dessa rede que foi formada. E parabéns, amigos. Parabéns à Rede Brasil de Biodança por nos conectar, por eu ter a possibilidade de conhecer tantas pessoas de tantos lugares e de ver que isso é possível, que tem muitas pessoas fazendo várias ações em prol da vida, em prol da humanidade, né? Então, em prol da Terra, que nos acolhe há tantos anos, né? E esse respeito, eu fiquei muito emocionada. E ver que existem pessoas como você, Lisa, que não desistiu da vida, que acreditou, deve ter sido um perrengue danado, mas está aí, né, colhendo esses frutos. E que bom que eu cheguei no teu pé, no pé da Miss, para ver tudo isso, não morrer sem saber que existem professores que têm essa visão, esse olhar, né, e que me toca profundamente. A minha criança queria ter uma professora assim, e eu não conseguia ser, eu não fui à frente porque eu não tinha condições emocionais, porque eu não tinha uma base. Hoje, eu acho que com tudo que eu busquei, eu acho que hoje eu poderei ser uma professora com mais, não sei se professora, mas uma facilitadora para facilitar o momento e a caminhada dos outros e cada um buscar o seu sonho. E eu acho que vou realizar meu sonho. Obrigada. Helena? Elisa, assim, você me fez relembrar muita coisa assim bonita, assim, um pouco da minha história também, assim, porque durante um ano eu e a Rosa a gente trabalhou no contraturno, não era uma creche, era uma instituição, né? Mas que trabalhava com crianças que vinham do atendimento do CRAS, e a gente era contratado pela assistência social
para dar biodança para eles. Na verdade, era um projeto grande, tinha idosos, tinha crianças, enfim. E a gente pegou uma turma justamente como essa sua, assim, das crianças pinçadas a dedos, e a gente foi assim, tão ingênua, tão assim, nossa, educação biocêntrica, nossa, lindo, crianças. E depois da primeira aula, a gente saiu, tipo assim, o que a gente vai fazer com isso? Né? Onde a gente amarrou o nosso burrinho, mais ou menos assim, né? E aí a gente foi correr atrás. Eu me lembro que eu só de um ano de trabalho, do que eu tinha programado assim para dar aula, só durante uma vivência eu fiz o que eu programei. E eu tinha essa exata sensação sua, tipo, isso não está dando certo. Nada está acontecendo, nada do que eu imaginava, nada do que eu imaginava que seria o que estivesse acontecendo, né, de bom. Mas uma das coisas que mais me encantou, assim, eu acho que faz a gente lidar com muitos preconceitos que a gente tem também. Eu me lembro de uma criança que, juro por Deus, logo no começo a gente fazia as crianças desenhar para poder elas sentarem, porque enquanto eu socorria um dando chute, a Rosa socorria outro dando um dedo no olho, a música acontecendo, e era aquele negócio que a gente não sabia o que fazer. Aí você põe desenho e faz as crianças sentarem. Aí depois que a gente punha desenho, fazia as crianças sentarem, que a gente fez, agora faz um segmento, tá? Sentado, faz sentado. Que era para poder a gente ver como que a gente ia lidando com tudo aquilo. E assim, durante o percurso, teve uma coisa que me marcou muito, um menino chegou para mim e disse assim, tia, você pode me dar um presente? Eu fiz, ai meu Deus, né? Pode me dar um presente? Como que eu respondo a isso? Que presente é? Né? Eu fiz, depende do presente que você quer, não posso garantir, mas a gente pode pensar sobre. E aí ele falou assim para mim, você me dá um CD com essas músicas que ninguém fala? Olha, achei tão lindo isso, porque para aquele universo, eles tinham ouvido música clássica pela primeira vez e música instrumental pela primeira vez. Então, assim, e aí a gente pensou e fez, não, vamos dar... Aí a gente pediu para eles montarem uma lista de sequência de músicas que eles mais gostavam. E a gente na verdade, esse foi o grande presente que a gente deu para eles, né, de final de turno. E lembro de um dia que eu estava assim, desesperada, e uma menina chegou para mim e fez, tia, põe a música da professora Helena, que era lá de uma novelinha que passava. Põe a música, era da Adriana Calcanhoto, né? A música, sabe assim, uma música bem afetiva. Põe a música. Eu já fiz assim, olha, eu vou pôr, porque eu já não sei mais o que eu faço. Eu pus a música, todo mundo começou a cantar e virou aquele negócio. E ao final a gente fez uma coreografia, né? Eles pediram para fazer uma coreografia, para apresentar para as outras crianças, porque durante o percurso, aí começou a gente ter um problema, porque todas as crianças queriam, não todas, mas muitas das outras crianças queriam participar da aula. E a gente não tinha espaço, porque a gente só tinha aquele período. E eu fiz assim, o que a gente pode fazer para acolher essas outras crianças? Ele fez assim, vamos fazer uma apresentação e a gente apresenta para a escola inteira. Aí vamos então lá, então dessas músicas, vamos lá, escolhe as músicas, monta a coreografia, e no dia faltaram algumas crianças, e aí eu fiz assim, agora como é que a gente faz? Ele falou, não, relaxa, porque a gente já ensinou a coreografia para as outras crianças, tem um monte de criança que sabe a coreografia, mas não vão participar porque não fazem parte. Eu fiz assim, então eles já estão sabendo? Então, a gente já ensinou. Aí apareceu mais umas 10 crianças que já sabiam a coreografia, que já sabiam tudo, e apresentou. E aí eu quero fechar com uma coisa que você falou que foi muito importante, que eu acho que é muito importante quando a gente trabalha com a educação biocêntrica com crianças em instituições. A gente precisa do apoio da escola, porque foi justamente aquilo que a gente não teve. Porque quando o corpo docente começou a perceber a mobilização, e outra coisa, eles diziam assim para a gente, não, vocês vão docilizar as crianças, vocês vão domesticar as crianças. Eu pensei, Rosa, esse negócio não vai dar certo,
Porque, na verdade, a gente vai empoderar as crianças. Eu falei, gente, isso vai dar caca lá na frente. Eu fiquei calada, eu falei assim, a gente não vai falar nada, que foi justamente o que aconteceu, porque a gente pegou justamente aquelas crianças que tinham uma assertividade, que já tinham, só que a gente, de alguma forma, a gente caminhou isso de uma forma positiva. Então, eles contestavam, eles falavam por que as coisas teriam que ser assim, e aí começou a ter um problema com a escola, e que foi justamente o que fez com que a gente não ficasse. Ela chamou a gente depois do final do primeiro ano e disse assim para a gente, que não tinha mais espaço para a gente, né? E aí eu perguntei por que, ela fez assim, porque vocês estão ensinando coisas que não são da realidade das crianças. E era mesmo, porque a realidade das crianças era um abandono, era maltrato, era não cuidado, então a gente tem que tratar as crianças no nível que elas estão. E aí a gente terminou tendo que sair, né? E aí o apoio da instituição ela é muito importante. Porque, na verdade, quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai empoderando as crianças na assertividade das crianças, né? Que é o que a gente vai fortalecendo a identidade, assim como a gente vai fortalecendo em nós, como adultos que fazem biodança, né? E as crianças respondem muito mais rápido a esse processo, porque elas estão muito menos enrijecidas, né, como nós adultos. Então, o processo me lembro na terceira aula que a gente deu, teve uma menina que ela era bastante assertiva, ela olhou para mim e fez assim, eu já entendi o que é essa coisa da biodança. Eu fiz, você entendeu? Você sabe? Ela fez, sei. Aí ela passou assim na minha frente, assim, olhou, virou o rosto assim, fez, é esse tal de amor. E aí a gente fala a língua assim, amor, né? Porque essa coisa paulistana do interior, esse tal de amor, e saiu, eu fiz assim, e aí eu fiquei assim, né? Porque me pegou, eu fiz assim, né? Aí eu fiz, é verdade, também tem esse tal de amor, e o que você acha disso? Não sei falar sobre isso, e saiu. E aí, mas é muito bonito o processo, é muito bonito, assim, e também acho que a gente tem que... Eles dão respostas para a gente. Eu lembro de uma criança que a gente fez o encontro sabe aquela coisa de estar na estação e a gente vai encontrar e tal, e os professores faziam uma aula com a gente, ele estava fazendo com o professor. Ele foi tão efusivamente que pulou na professora, assim, canchou assim nos quadrinhos dela, né? Ela pegou ela de surpresa, ela foi para trás, a perna dele bateu no quadro, e aí ele ficou gritando, ai, tá doendo. Eu falei assim, nossa, quanta energia, quanta vitalidade, quanta vontade de encontrar, mas a gente tem que modular, não dá para a gente ir com tanta força. Aí ele olhou para mim e falou assim, você faz de novo, tia? Eu disse assim, de novo? Ele fez, mas você fala assim para a gente fazer que nem você fala no caminhar do astronauta, né? Que era para ir lento. Aí eu fiz assim, tá, tudo bem. Aí eu fiz, então volta todo mundo de novo e agora a gente vai fazer como no caminhar do astronauta. E ele mesmo modulava a ansiedade dele, dá para entender? Ele ia com aquele negócio assim, aquela vontade. Eu falei, massa, mano. Então eles ensinam muito para a gente, mas a gente precisa também ter esse olhar de perceber e entender na linguagem deles, né? E é um trabalho muito lindo, assim, eu acho que, enfim, só quem quiser fazer, faz, porque eu acho que é fantástico. Lindo isso que você está falando, Helena, você é uma querida. Eu acho que você coloca agora uma questão que a gente precisa ficar sempre muito atento, de organizar a educação biocêntrica de forma que ela não atrapalhe as crianças. Não atrapalhe, porque, vou só dar um exemplo, vamos fazer um exercício para imitar um macaco. Aí lá vai o professor imitando um macaco. Aí quando eu vejo isso, eu olho assim, ou vamos imitar um elefante, aí o professor vai e imita para todo mundo imitar igual o professor. Olha, é melhor o professor só falar e deixar os alunos, porque os alunos são muito melhores do que a gente. Para imitar macaco, para imitar elefante, para imitar qualquer coisa, para criar qualquer coisa. Eles são muito melhores do que nós.
Então, você fala e deixa acontecer, porque vai aparecer umas coisas que você não imaginava, porque nós estamos muito bloqueados. Então, a gente também tem que ter essa sensibilidade quando for trabalhar com as crianças, para não atrapalhar o processo deles, né? Eu quero dizer aqui uma coisinha para vocês. Eu tenho um canal no YouTube de educação emocional. Esse canal é antigo, mas eu não usava, e aí eu comecei a usar realmente o canal justamente por conta desse trabalho em Queimados, porque teve a pandemia e a gente precisava produzir vídeos para os professores, para que os professores trabalhassem com seus alunos. Então, assim, eu tenho várias coisas, assim, eu na casa dos alunos, né, eles me escutando lá. Então, vocês vão ver que tem vídeo assim, de uma palestra, eu falando mais sério, e tem uns vídeos assim, bem numa linguagem para adolescente, porque eu estou conversando com eles, né? Então, o nome do canal é Educação Emocional Sem Segredos, né? Então, você sabe, Elisiane, que tem na universidade, de vez em quando aparece uma crítica, né? Professora titular. Aí eu falei, ai, gente, eu vou escrever um artigo científico, então, de professora titular a youtuber, tá certo? Vou publicar numa revista. Que saco! Aí, entendeu? Porque, gente, é um negócio que, de repente, aparece um monte de gente de um monte de lugar que está vendo e está ajudando as pessoas. E pronto. Então, nesse canal, eu tenho, acho que uns 3 vídeos sobre educação biocêntrica. Tá? Então, vocês podem entrar lá, e tem esses vídeos sobre educação biocêntrica. Tem também materiais sobre biodança e neurociência, que é uma área que eu gosto bastante, né? E tem vídeos sobre as emoções sociais, tem um monte de coisa, né? As coisas meio malucas lá, tem até eu cantando lá no negócio. E quero convidar vocês também para o pessoal que já está. Fico super feliz de quem já está na rede. Nós fazemos parte da Rede Biodança Brasil, né? A gente está ampliando a nossa roda, porque as associações são sempre associações de diretores, e nós nos reconfiguramos, abrimos um espaço para sócios, que a gente chama de biodançantes e sócios simpatizantes. É um pessoal que vai estar junto com a gente nos minicursos, oficinas, palestras, dando minicursos, dando oficina, dando palestra. A gente já tem aqui várias pessoas, a Helena vai colaborar com a gente próximo ano, né? O minicurso que eu vou dar, inclusive, também é sobre educação biocêntrica, no próximo. Então, se vocês puderem, acessem redebiodançabrasil.com.br. Na verdade, o movimento de biodança está mudando a sua forma de ser, em termos organizacionais, né? E a gente está se organizando mais, e para a gente estar na rede fortalecer o movimento de biodança. Então, para a gente é muito importante isso. Está sendo bem bacana, bem bonita essa construção, né? E eu quero assim, agradecer demais. Vou entrar em contato com as meninas que falaram que querem fazer esse curso em fevereiro, o nível 1. Vou avisar para vocês. E quero agradecer de coração. Eu quero terminar essa minha parte agora contando para vocês uma história que aconteceu. Eu fui professora da Federal de São Carlos, e lá tem uma cidadezinha perto chamada Descalvado. Na época era uma cidade pequena, na época não tinha nem assim, sinal de trânsito, porque o sinal de trânsito atrapalhava a cidade, entendeu? A pessoa ficava muito tempo parada, não precisava daquele negócio. Uma cidade bem pequena. E eu fiz um trabalho de extensão lá. E eu me lembro que uma das questões, uma vez que eu fui fazer uma pesquisa, a gente queria saber qual era a filosofia de trabalho, a filosofia que orientava o trabalho daquelas professoras, numa determinada escola. E essa escola é pública, e essa escola tinha um jardim muito grande, um monte de árvore, um monte de coisa. E aí eu perguntei para a professora que era responsável, uma das responsáveis por essa atividade, das crianças ficarem brincando no jardim. Aí eu perguntei para ela qual era, assim, a gente vai na época bem professoral, qual é a sua filosofia de educação? Bem, se essa pergunta, né? Hoje eu fico me olhando, não vou perguntar um negócio desse, mas eu perguntei. Aí ela olhou assim para mim, aí ela disse, eu vou responder com uma história. Ela disse, eu tenho um aluno chamado Lucas. Então, quando a gente vem aqui para esse lugar, para brincar nesse jardim, o Lucas tinha muita vontade de subir numa árvore. E ele não conseguia subir.
Ele tentava e não conseguia. E todo mundo subia na árvore, descia, brincava, e ele não conseguia se acertar. E aí aí ele vinha, chorava, conversava com ela, pedia para ela colocar ele lá na árvore, ela disse, não, Lucas, você vai conseguir sozinho. E aí ele chegava naquela hora que tinha para brincar, sentava junto dela, às vezes sentava no colo dela, ele pequeno, e ficava. E ela disse, olha bem a árvore, fica olhando para ela, Lucas, vai ser amigo dela. E aí ele começou a chegar perto da árvore, ele abraçava a árvore, ele de vez em quando passava desconfiado olhando para a árvore. Cada vez que ele ia, ele tinha uma aproximação diferente. Às vezes olhava de cara feia para a árvore, mas sempre voltava para o colo da professora. Ela disse, aí um dia o Lucas chegou, não olhou para mim, eu estava sentada no mesmo lugar, ele não olhou para mim. Ele foi direto para a árvore, correndo. E aí eu fiquei pensando, ele vai cair. E o Lucas saiu correndo, não olhou para lugar nenhum, subiu rapidinho na árvore, desceu correndo e saiu gritando no jardim. Eu consegui! Sem nem lembrar de mim. Ela disse, essa é a minha filosofia. Eu quero que os meus alunos, quando precisarem, encontrem um colo, porque eu sempre vou ter. Mas que eles possam descobrir por eles mesmos, quando for o tempo deles, que eles podem subir na árvore, sair correndo, gritando, sem nem lembrar do meu colo. Então, eu nunca esqueci disso que ela me falou. Eu acho que essa professora é muito biocêntrica e ela nem sabia, nem eu conhecia educação biocêntrica nessa época. Mas eu acho que é isso que a gente precisa. Quando precisar do colo, a gente está aqui. Quando precisar do abraço, a gente está aqui. Faça o seu caminho, descubra. Se você, lá na frente, lembrar que teve esse colo, a gente vai ficar feliz. Mas se não lembrar, a gente está feliz só de ver você saindo correndo com autonomia, com as suas pautas. Então, essa é a grande questão para a gente. Descobre, abraça, se estranha, faça o seu caminho. E a gente está aqui para apoiar e para ver essa grandeza, essa beleza que é a liberdade de poder viver com muito amor. Não é? Então, é isso. Esse Lucas já deve estar imenso agora, e essa professora foi me ensinar a fazer a pergunta certa. Eu fiz a pergunta errada e ela me deu a resposta certa.